lipoproteica, você pode ter também concomitante uma diminuição da lipase hormônio sensível que faria o que é o efeito contrário. Tudo isso orquestrado pela insulina, que acontece quando você tem uma resistência à insulina e, portanto, essa abundante, ela descontrola o funcionamento adipócito. Nossa função metabólica energética. Uma vez que nós clicamos no botãozinho de ligar a resistência periférica à insulina, nós ficamos muito mais econômicos energeticamente, ficamos inatos ou não suficientemente aptos para a realização de trabalhos físicos e temos alteração do que é a nossa capacidade de gasto de energia. Dessa forma, pessoal, o ato, às vezes, de fazer uma refeição errada faz com que a gente ligue esse botãozinho, que é a alteração da função metabólica energética através da resistência periférica à insulina, e que, uma vez esse botãozinho ligado, dificilmente ele será desligado. Por isso que eu falo tanto contra o que é a refeição afetiva, o dia do lixo. Quem é você? Né? Você já tem um físico super especializado, tem uma capacidade física imensa, e você se acha numa situação social favorável e deseja sair fora da sua dieta, ótimo, você tem condições físicas e metabólicas para isso. Agora, se você tem um físico com pouca massa muscular, excesso de gordura, excesso de peso, uma função metabólica debilitada, uma função glandular muitas vezes debilitada também, se você faz uma refeição afetiva como essa refeição lixo, refeição extra, refeição festiva, dê o nome que você deseja dar. Independente do que a sociedade diz, o que você gostaria, ou o que as runas falam para você, você vai fazer essa refeição e você vai se dar mal. Você vai aumentar a sua resistência à insulina, você vai ligar na função metabólica, o reservar energia e proteger-se, e isso vai começar a gerar um atraso no que é, por exemplo, o desejo de perda de peso das pessoas que estão no processo dietético e de exercício. Ah, então quer dizer que com uma refeição você pode estragar tudo. Não porque uma refeição você vai ganhar toda a gordura que você perdeu de volta, ou que você irremediavelmente vai engordar, mas porque ela liga uma chavinha no nosso organismo e fica muito difícil de desligar. Principalmente por quê? Porque ela depende de restrição calórica, principalmente. E fazer restrição calórica numa situação de resistência periférica à insulina é nada mais nada menos do que uma grande punição. Função muscular. Resistência periférica à insulina causa declínio de função muscular. Por quê? Porque o músculo ele depende de insulina para fazer síntese proteica. Todo mundo acha que é um androgênio. E na verdade não. Na verdade, o que o androgênio faz é aumentar a migração de mionúcleos para que você possa fazer a recuperação desse tecido muscular, que, quando existe uma resistência periférica à insulina, não será possível. Por quê? Porque, primeiro, a insulina ela aumenta o que é a síntese proteica, ou ela permite síntese proteica celular. Segundo, porque em níveis de resistência periférica à insulina altos, eles determinam uma síndrome metabólica chamada síndrome MOSH, Male Obesity Specific Hypogonadism, ou hipogonadismo específico da obesidade masculina, onde você diminui o que é a produção de androgênios e nem mais a recuperação muscular você passa a ser capaz de fazer. Os tiroidianos. Então, a alteração da resistência à insulina piora os tiroidianos? Sim, infelizmente ela piora a função tiroidiana. Numa condição onde você tem resistência à insulina e você tem um excesso de glicose que começa a se acumular, você começa a criar uma resistência catecolaminérgica. O excesso de transformação de T4 em T3 começa a aumentar muito a produção de catecolamina, como se fosse uma forma de regular o que é essa disponibilidade de energia. O que o corpo entende quando tem muita insulina? Que tem muita energia. Nem sempre isso é verdade. E quando essa energia ela se torna brutalmente maior do que aquilo que a gente precisa para sobreviver, ou condições fisiológicas sadias, nós começamos a desenvolver um dos mecanismos que o Lancet lançou um trabalho em 2016 falando sobre os mecanismos da obesidade. E entre a inflamação, que eles citavam como um dos principais, havia a resistência catecolaminérgica, que é determinada pela resistência à insulina. Finalmente, os androgênios. Todo mundo olha e fala assim, mas a testosterona emagrece. Não, pessoal, é a falta de testosterona que engorda. Até aí falar que testosterona emagrece é uma conversa completamente diferente. A testosterona, em situação de insuficiência androgênica parcial, ela faz sim com que você tenha alteração da pressão arterial, com que se aumente a gordura abdominal, que essa gordura abdominal ela seja visceral e subcutânea de forma proporcional, e, portanto, regular a testosterona não faz essa pessoa emagrecer, faz ela voltar dentro do que são as funções normais que ela tem. Entendam que uma coisa é sair do obeso para o eutrófico por causa de uma correção do que é a nossa função metabólica. Outra coisa é sair do eutrófico para o super treinado, que não necessariamente é algo que é verdadeiro. Ah, mas existe uma série de pessoas que usam esteroides anabólicos e que têm resultados físicos esplêndidos. Concordo com você, mas em que situação que ele usa? Você acha que é comendo açaí todo dia com sorvete, pizza, hambúrguer e bolacha Oreo misturada no McSunday? Não é. Né? Observe que as pessoas elas exaustivamente postam seus treinos com muito orgulho, suas alimentações e dietas com muito orgulho, e isso faz parte do que é todo essa... Por que existe esse resultado com o esteroide? Porque a pessoa ela não faz absolutamente só isso. O que vocês vão ver no consultório de vocês é justamente a prova disso. Pessoas que não querem fazer exercício, que não desejam de forma alguma se engajar em algum processo de dieta e que acabam usando o esteroide. E o que acontece? Os danos, que a gente também vai falar mais à frente, e que eu acho legal você estar muito preparado para você conseguir tratar isso, porque olha só, Estados Unidos estima-se que nos últimos 50 anos, ao ano, da ordem de 4 milhões de americanos usassem esteroides anabolizantes. Tá? Se a gente transformar o que é isso para a população do Brasil, a gente vai ver, se a gente trazer esses dados para aquilo que é a população do Brasil, nós vamos pegar mais ou menos o que seria o equivalente a 2 milhões de habitantes usando. Mas eu estimo que isso seja maior. Por quê? Porque o uso de esteroide hoje está banalizado na academia. É muito mais fácil você comprar uma Durateston ou uma Drostanolona do que de repente você conseguir um antibiótico para tratar sua dor de garganta. E sendo assim, essa banalização do uso de esteroide, em parte por falta de conhecimento, e outra parte por conhecimento insuficiente, você acaba tendo uma série de pessoas que vão ao seu consultório para tentar consertar algo que elas se auto-afligiram. Tudo bem que existem profissionais que também eles se aventuram nessa área de hormônio, não necessariamente profissionais médicos. E isso é uma coisa, pessoal, que nós temos que entender, na minha opinião, que nós temos que fazer um bom trabalho. Não é caçar as bruxas que vai resolver isso, pelo contrário, quanto mais você tenta procurar e punir, mais você cria interesse por aquilo. Então, eu preciso preparar todos vocês, principalmente você que não tem tanta experiência assim em medicina esportiva, para que você saiba atender essa pessoa, sem atender daquela forma ríspida, julgamentosa, tipo, julgando essa pessoa. Isso não vai levar a pessoa a um convencimento, não vai levar a pessoa a um entendimento de que aquilo que ela fez para ela não era uma coisa passível de dar certo. E que, na realidade, todas as mazelas que ela está enfrentando são por conta daquela situação. Quero que vocês se preparem para atender muito bem, para fazer o que muitos médicos não fazem, que é acolher o paciente, entender o que se passa com ele, ter tempo para ele digerir e chegar naquilo que é a resposta ideal para ele. Não é à toa, pessoal, que aqui na Clínica Muse nós temos 4 psicólogos para trabalhar esse tipo de desenvolvimento mental dos pacientes, que trabalham com terapia cognitivo-comportamental, extremamente baseada em evidência, para que o paciente ele tenha esse insight e não se torne um usuário costumaz ou recreativo de esteroides anabólicos. Uma razão muito simples, porque não funciona se você fizer dessa forma.
O que a gente vê são atletas profissionais de determinadas modalidades que acabam tendo resultados com esteroide anabólico. Você também vê pessoas que, apesar de amadores e nada profissionais, têm uma vida, às vezes, até mais regrada do que um atleta profissional. E, portanto, vai colher esses resultados, principalmente quando usa esteroides. Agora, o que você não vai ver, prometo pra você, é uma pessoa que não faz dieta, que não faz um exercício físico dirigido, que faça uso de esteroides e que seja capaz de apresentar um bom físico pra você. Às vezes, você até encontra uma pessoa assim e satisfeita, não porque ela tá fazendo a coisa certa, mas porque ela tá fazendo aquilo que ela quis fazer. São coisas muito diferentes. O sistema nervoso central, pessoal, é esse mapa que vocês estão vendo aqui, tá? Não é uma coisa simples, tampouco, mas também não é um monstro de 7 cabeças. O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente o que são as inter-relações entre alguns sistemas periféricos, por exemplo, a nossa capacidade de controlar nossa fome, nossa saciedade, nossa saciação, e chegar num processo de ingestão alimentar que possa servir para aquilo que são os nossos intentos, né? Crescimento, desenvolvimento, manutenção da nossa vida, manutenção da nossa performance esportiva e melhora progressiva do que é o nosso condicionamento físico. Eu quero que vocês olhem muito claramente nesse slide, entendendo que aquilo que está aqui sendo mostrado, né, ele tem uma relação dinâmica de simultaneidade. Então, ao mesmo tempo que o tecido adiposo produz leptina, essa leptina não só causa saciedade via núcleo arqueado, né, via neuropeptídeo Y, como também ela faz com que a gente aumente a produção de quispectina e GnRH e isso aumente nossos esteroides sexuais. Então, não existe uma compartimentalização do que são essas reações. O que existe é tudo isso acontece ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, quando a gente tem um paciente com síndrome metabólica e infertilidade, a infertilidade se comunica à síndrome metabólica à medida que a resistência periférica à insulina ela é um fator importantíssimo de bloqueio da produção, por exemplo, de LH-FSH. Se você tem resistência periférica à insulina, você tem um neuropeptídeo Y, por exemplo, bloqueando a produção de quispectina, que vai bloquear a produção de GnRH, que vai bloquear a produção de LH-FSH. Isso quer dizer o seguinte, que até quando a gente consegue observar a natureza, as coisas fazem sentido. Por quê? Porque quando você olha na natureza, por exemplo, uma abundância de refeição no reino animal, que não usa o alimento como forma de troca de afeto ou de diversão, as épocas do ano, elas são relacionadas, por exemplo, com épocas de acasalamento. E por que isso é tão real? Por que isso é tão importante? Simples, imagina o seguinte, você acha que vai existir condição de iniciar uma gestação num período de inverno com pouca disponibilidade de alimento? Não, os períodos de acasalamento eles vão acontecer quando existe uma possibilidade de alimento maior. E por que isso? Ah, porque tem mais alimento disponível. Não, veja, não é só isso, não é simplesmente existe mais alimento disponível, então somos capazes de gerar descendentes. Mas é que existe mais alimento disponível, esse alimento ele sinaliza uma quantidade de energia maior, e isso é sinalizado ao nosso organismo como uma forma de gerar descendentes à medida que essa energia maior, ela faz com que exista estímulo da liberação de quispectina e GnRH. Então, são consequências. Então não é à toa que os animais se reproduzem entre primavera e verão. Não é à toa que no inverno essa ação ela fique mais recolhida. Porque justamente todas essas reações elas precisam estar inseridas num contexto onde no ambiente aquilo faça sentido. Os androgênios, eles modulam o nosso sistema nervoso central, eles aumentam que é a função amigdaliana, então a gente fica mais ansioso, mais irritado e também mais apreensivo. Eles modificam a função do nosso adipócito à medida que o androgênio estimula a lipase, hormônio sensível. E ele faz então que essa célula de gordura libere grandes quantidades de energia para o nosso sistema. Só que veja bem, fazer lipólise não significa fazer termogênese. E quando nós fazemos lipólise, o que acontece? Aumenta, por exemplo, a quantidade de triglicérides livres no nosso sangue, o que aumenta, por exemplo, a resistência à insulina. Essa é a relação de aumento de resistência à insulina e esteroides anabolizantes, androgênios, sejam eles o hormônio, testosterona, ou os esteroides anabolizantes, que são derivados da testosterona. Alguns aumentam muito a resistência à insulina, outros aumentam pouco, são características dos fármacos, mas todos têm ação na resistência insulínica e, portanto, modificam a função do adipócito. E claro, com o aumento da dose, você aumenta essa resposta, fazendo com que essa função, lipase lipoproteica, lipase hormônio sensível, ela fique extremamente complicada, porque imagina o seguinte, você sobe um androgênio, ele aumenta a lipase hormônio sensível, você começa a aumentar a quantidade de energia disponível para aquilo que o seu organismo funcional, que gera resistência à insulina, que aumenta a insulina, que faz o quê? Aumenta a lipase lipoproteica, fazendo você guardar mais gordura. E uma coisa começa a trabalhar, ajudando a outra. Função metabólica e energética. Nesse momento, nossa função metabólica e energética fica prejudicada, porque apesar de você não estar usando diretamente um hormônio que modifica o que é a sua capacidade de processar energia, você está usando um hormônio que altera cadeias da capacidade de obtenção e processamento de energia que são extremamente delicadas. O androgênio modifica a função muscular. Lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho? O androgênio ele é responsável pela função do AKT, que é a via metabólica que faz com que você tenha a migração de mionúcleos para reparo celular. Pois é, isso quer dizer que um músculo, na ausência de androgênios, ele tem muita dificuldade de fazer a sua recuperação. É um músculo muito mais difícil de estar pronto para uma nova sessão de treinamento. E quando que nós observamos isso? Nós observamos isso quando, por exemplo, nós colhemos exames dos pacientes que têm hipogonadismo e nós observamos ureia alta, creatinina alta, TGO, TGP e CPK altos, mostrando que o dano celular e o dano muscular, eles estão extremamente altos porque ele se torna um dano crônico, ele deixa de ser um dano agudo. Então você está medindo naquele exame de sangue não só aquilo que foi o último treino desse paciente. Você está medindo o que é a resposta metabólica a 4, 5 dias de treino que se acumulou porque esse paciente não consegue se recuperar. Finalmente, os tiroidianos, os androgênios modificam os tiroidianos. Os androgênios modificam os tiroidianos porque o androgênio ele diminui o que é a produção de proteínas carregadoras. Quando a gente diminui a quantidade de proteína carregadora, o que acaba acontecendo é que você acaba liberando o hormônio livre para a circulação. E se você libera o hormônio livre, você tem um aumento do que é a transformação dele na sua forma final. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho quantidades energéticas necessárias, um aumento de androgênio, eu aumento a transformação de T4 em T3. Você quase leva a um hipertiroidismo factício. Só que isso é um grande problema, por quê? Como essa desregulagem favorece um aumento de T3, isso vai diminuir, por exemplo, a produção de TSH. Então o que a gente observa num paciente? No primeiro momento, ele tem um TSH baixo, um T4 normal e um T3 alto. Num segundo momento, ele tem um TSH mais baixo, um T4 baixo, abaixo de 1 e um T3 normal. E num terceiro momento, você vê todos baixos, caracterizando, por exemplo, uma síndrome do eutireoide doente.
Então esse é um dos mecanismos. E o que eu acho curioso é que, às vezes, alguns colegas eles tentam de boa fé tratar isso daí com mais hormônio tiroidiano, e não funciona, eles pioram essa inibição, porque quanto mais hormônio tiroidiano você entrega, ainda que você tenha aumento nos títulos séricos, você tem supressão do TSH. E você está criando um paciente que, muitas vezes, dependendo do tempo que ele fica nesse estilo de tratamento, ele pode chegar a ter uma atrofia da tireoide. Algumas vezes eu atendi pacientes com anos de evolução, 8 anos de uso de tiroidiano, que começou a usar androgênio, e nós não fomos capazes de trazer esse paciente com uma função tiroidiana normal, sem uso de tiroidiano. Quer dizer, a gente criou um paciente usando medicação que necessariamente não precisava dela, ou não deveria precisar. O que nós sabemos sobre a testosterona? Então tá exatamente aquilo que eu expliquei para vocês. A testosterona ela é um bloqueador natural de miostatina. A miostatina é uma estatina, é uma da família das somatostatinas, só que trabalha especificamente no músculo e que desacelera a função muscular. Como ela faz isso? Ela bloqueia a via do AKT, que é a via de regeneração muscular, e faz com que dessa forma a via do AKT pare de bloquear a via das caspases, que é uma via de degradação muscular, que provoca apoptose celular. Além disso, a miostatina ela é um estimulador direto das vias de JNK e P21, que produzem apoptose e impede a proliferação dos miócitos. Isso quer dizer que a miostatina ela regula para baixo o que é o nosso metabolismo muscular. Quando estamos na presença de testosterona, então, nós bloqueamos a miostatina, que deixa de bloquear o AKT e, portanto, existe mais ativação da fenda muscular, a proliferação e ativação de células satélites e, finalmente, a formação de mioblastos, que permite o crescimento muscular. Então, a testosterona ela é um fator que permite ou não que haja desenvolvimento muscular, mas não necessariamente que aumente a sua massa muscular ad eterno. Se isso fosse verdade, né, pessoal, então ninguém mais iria no médico hoje, né, para fazer desenvolvimento muscular, né, porque todo mundo já descobriu que a fórmula é a testosterona ou é o androgênio, né? Então vocês sabem o quão sarcástica foi essa informação, porque, de fato, né, hoje o que a gente mais vê são pessoas com colaterais e efeitos adversos, mas o físico que era o que era desejado, isso não veio. E, portanto, existem situações onde o androgênio, ele é ou ele deve ser evitado, ele pode ser utilizado com cautela, então ele com certeza ele deve ser utilizado. Então quais são essas situações? Vamos começar naquela que você tem um paciente que de repente teve um bloqueio de função hormonal, por exemplo, por uso de um corticoide injetável de grande potência e de depósito. Então o que nós temos lá? Um paciente que tem uma glicemia de jejum menor que 90, que tem uma hemoglobina glicada ao redor de 5, que significa uma glicemia média ao redor de 90, que tem uma glicemia média ao redor de 98, uma resistência à insulina ao redor de 1, um TSH de 2,5 a 3, que tem um programa alimentar bem estabelecido, que não consome álcool ou açúcar em excesso, que tem um estímulo físico intenso e frequente, e que finalmente tem uma testosterona marcadamente baixa, né, no terço inferior, mais da normalidade, mais com queixas. Né. Esse paciente perfeito, esse paciente você vai entregar o hormônio para ele, ele vai fazer ótimo uso disso e melhorar. Quando a gente tem, por outro lado, um paciente que tem um transtorno psiquiátrico incipiente ou a ser diagnosticado, a testosterona ela pode complicar isso, porque ela aumenta o nível de ansiedade, irritabilidade e agressividade. Uma história familiar de neoplasia hormônio sensível é sempre uma coisa que nós estamos discutindo e que os dados eles não são tão consistentes quanto a gente gostaria. Uma glicemia de jejum maior que 90, ou às vezes até 100. Uma hemoglobina glicada muito próxima do limite para pré-diabetes, ou seja, uma hemoglobina glicada na casa de 5,6. Um cortisol médio, né, de 12 a 15, um TSH menos que 2,5, né? Um cortisol médio por quê? Porque o que vai acontecer se você usar androgênio? Você vai diminuir a quantidade de CBG circulante, isso vai aumentar a quantidade de cortisol livre circulante. Uma das coisas, por exemplo, aumenta a aromatização e piora a pressão do paciente. E o TSH? Lembra que você cria hipertireoidismo factício, que se aumenta a transformação de T4 em T3, ou às vezes até em T3 reverso, se você combinar com essa informação do cortisol, porque o cortisol é um estimulador de deuldinase tipo 3, que vai fazer com que você tenha a transformação de T4 em T3 reverso, né? E vai alterar a sua função metabólica, né, de uma forma muito aguda. Ausência ou recusa do programa alimentar, ou seja, a própria resistência periférica à insulina que o paciente tem com aquele esteroide, com aquela testosterona, vai ser aumentado. O exercício estímulo parcial ou infrequente, porque a gente sabe que o paciente desenvolve de acordo com que ele trabalha frequentemente nos grupos musculares, que ele tem especial apreço. E, finalmente, um relato de vida íntima satisfatória, apesar de níveis de testosterona baixos. A testosterona ela não é uma droga mágica para o libido. Muitas vezes ela torna a libido mais ansiosa, mais frívola e às vezes até mais difícil de ser controlada, mas não necessariamente melhor. Quando a gente vai olhar estudos de sexualidade, a gente percebe que os orgasmos eles parecem mais intensos, mas são mais curtos, são menos satisfatórios e a sensação de plenitude sexual do indivíduo ele tende a diminuir. Então, muito